pessoal! Hoje no videocast nós vamos falar sobre a saúde do homem e a interface com a dermatologia e a estética também masculina, principalmente dos cabelos. Eu estou aqui com o Conrado Alvarenga, urologista e especialista em saúde do homem. É isso aí. Bom, obrigado, Juliana. Existe essa sub-área na urologia, que é mais focada em saúde hormonal, fertilidade e algumas vezes as queixas sexuais dos homens. Essa área é conhecida como andrologia. Eu sou andrologista e adorei a sua ideia, a sua iniciativa, topei de cara, porque, como você bem disse, existe uma interface muito poderosa entre alguns dos tratamentos e abordagens dermatológicos, especialmente os tratamentos de cabelo, e a minha área, que lida com esse equilíbrio hormonal dos homens. Então, eu acho que a gente tem muito para conversar. Devem ser dúvidas que vocês, dermatologistas, ouvem o tempo inteiro. Você sabe, Conrado, que quando eu convidei você, eu imaginei assim, eu queria ter o Conrado como se fosse a Alexa no meu consultório. Falar, Conrado, responda isso aqui, porque é de 5 em 5 minutos uma dúvida que me vem à cabeça, eu preciso de ajuda. Então, é muito frequente, realmente. Eu sou dermatologista, mas eu sou especialista em cabelos. Então, na minha área, a gente lida realmente com essa interface entre o homem e os seus hormônios. E eu queria já começar falando um pouco do hormônio que eu sei que você adora, que é a testosterona. Então, eu queria saber de você, na sua visão, como médico e também como homem, qual que é a importância da testosterona na saúde do homem hoje em dia e sempre, né? Mas mudou, principalmente, mas no geral. Bom, desde que a gente entra na puberdade, é o nosso hormônio mais importante. Ele tem inúmeras funções, ele precisa estar em equilíbrio ao longo da nossa vida. A gente sabe sim que depois de uma certa idade ela cai lentamente, mas ela é um hormônio que está na moda. Então, o aumento do apelo estético das últimas décadas fez com que esse hormônio tivesse em voga, na moda, sendo falado em todos os cantos. A gente talvez venha valorizando ela mais do que deve em alguns cenários, principalmente no abuso e no uso estético, mas ele é nosso hormônio responsável pela manutenção dos nossos músculos, disposição, energia, saúde sexual. Ele é o hormônio mais importante para a nossa fertilidade. Então eu diria que é a nossa mãe da saúde masculina. A interpretação do seu papel, dos seus níveis adequados, de como abordar a testosterona e os seus derivados, é que gera a confusão. Então eu acho que a beleza do que vai ficar gravado aqui e a riqueza disso é que fica uma informação depois gravada para sempre, para desmistificar confusões, dúvidas, mitos com relação à testosterona. Mas ele é o nosso hormônio mais importante. Eu já tenho uma questão principal que o paciente chega no meu consultório e fala assim, doutora, a minha testosterona tá normal? Eu preciso fazer alguma coisa? Isso acontece muito. Eu queria saber qual que é a sua posição em relação a isso. Existe um valor ideal, um valor normal ou não? Existe uma faixa de normalidade, tá? Eu gosto de usar essa palavra faixa para não prender muito a esse paciente a um número X, um cutoff. As faixas de normalidade da testosterona são muito amplas. Então você pode ter um indivíduo super jovem, só para que a gente tenha ideia, nem todos que vão nos assistir são médicos, mas a gente pode ter uma faixa de normalidade entre 300 e 900, por exemplo, e você tem indivíduos jovens, saudáveis, sem queixa nenhuma, com 320. Tá super bem. Exato. É um mito achar que 320 é baixo para a minha idade. E você pode ter indivíduos que têm uma testosterona mais alta e que estão com algum sintoma sexual, por exemplo, e eles colocam o peso na testosterona que deveria estar maior, mas não está, sendo que a origem daquelas questões sexuais é outra. Então, a pergunta é, existe testosterona um nível para a minha idade ou normal? Não. Existem faixas de normalidade. Me chama a atenção se o indivíduo estiver muito próximo do limite inferior e tiver sintomas. Ou se ele estiver abaixo do que é considerado o limite inferior. Então, Conrado, quanto? 260 para um homem jovem, fique de olho. Acende a luzinha, Acende a luz. É importante que na consulta dermatológica, a gente vai falar isso ao longo da nossa conversa, se você fizer a análise hormonal desse indivíduo, se ele estiver muito próximo do bordo inferior, acende uma lâmpada. Nesses casos, por exemplo, eu já não indico medicação antiandrogênica, né? Eu peço justamente para poder avaliar. Então, é uma questão minha de rotina. Fala assim, olha, não sei se vai precisar fazer alguma coisa, mas
temos que passar com o urologista para fazer essa outra interface da saúde do homem, né? Porque tem, infelizmente, pacientes que a gente sabe que, por uma questão de ansiedade, ou do amigo, ou de influências, principalmente da mídia, assistem algumas informações na internet e começam a usar hormônios de forma não, vamos dizer assim, correta, né? Sim. Então, você deve ter muito isso também, que causa uma turbulência também na saúde do homem de uma maneira geral. Quais são as indicações, assim, esse paciente precisa repor testosterona? Vamos lá. Se ele for um paciente jovem que está no seu consultório preocupado se o nível dele está mais próximo do bordo inferior, existem estratégias para, depois de investigar, tratá-lo, melhorar esses níveis sem necessariamente repor. A questão, que é uma coisa super importante que a gente precisa contextualizar, Juliana, nos últimos anos, nas últimas décadas, aparentemente a testosterona média dos homens vem caindo. Tá? Estou dizendo Certo. trabalhos que compararam dos anos 2000 para cá, mostrando que mesmo em pacientes jovens, a testosterona está em descenso, em queda. Existem vários motivos para isso, mas o contexto global da sua pergunta tá bom, Conrado, ele chega no meu consultório preocupado que a testosterona está baixa, ele quer saber por que ela está baixa, ou eu pedi antes de fazer um tratamento para o cabelo, só que ele está inserido num contexto onde os níveis de androgênios e de testosterona e outros hormônios vêm caindo ao longo dos últimos anos. Os homens estão mais pesados, dormindo mal, aumento do nível de estresse, se alimentando mal, e isso faz mal para os nossos hormônios androgênicos. Repor é uma das estratégias, mas não é a única estratégia. Existem outras estratégias para melhorar os níveis de testosterona. Inclusive, estratégias naturais, né? Sim. Uma delas, qual seria? Nossa, essa pergunta ela não poderia faltar hoje, porque antes de receber qualquer remédio, sempre os homens, não só porque vão procurar na internet, mas eles querem medidas que poderiam ajudá-los a ter um nível melhor, porque eles têm a percepção de que eles vão ficar melhores sexualmente, mais massa muscular, vão estar mais dispostos. Isso é verdade. Frequentemente, se a testosterona melhorar, eles vão sentir esses benefícios. Com certeza. Mas eu diria que não existe, talvez, uma fórmula natural única para isso. Quando eles me perguntam, eu respondo assim. Bom, vamos lá. O que é amigo da testosterona? Dormir bem, manejar melhor o estresse. Isso é fácil de falar, mas não é fácil, não é simples na prática, o manejo do estresse. Tomar sol, porque a síntese, conversão de vitamina D, a gente tem receptor de vitamina D no testículo e o testículo é o grande produtor de testosterona. Então, vitamina D baixa está associada a níveis mais baixos de testosterona. Uma dieta que tem uma fonte interessante de zinco, magnésio. Mas se você falasse assim, Conrado, pode colocar só em 3 dedos da mão. Eu diria que tomar sol e ter um bom nível de vitamina D, dormir bem e controlar o peso. Excelente. Essas são as formas naturais, não medicamentosas, de melhorar os níveis de testosterona. Ou seja, passar um final de semana sem a família, na praia, Andando, surfando. surfando para estar no peso Tá fácil, e gente. tomando sol. Tá fácil. Só passar no Dr. Conrado que ele vai te dar um vale férias. E se você vai tratar testosterona e não se preocupar com isso, você também está tampando o sol com a peneira. Sim. Então, se você vai... suponha um paciente que detectou um nível reduzido de testosterona numa investigação dermatológica, e eu acho que os dermatos e as dermatos que fazem essa investigação já merecem troféus, mas eu acredito que ainda não são todos. Mas é importante deixar essa mensagem de, se você vai usar uma medicação que atua na homeostase hormonal, investigue a homeostase hormonal antes de utilizá-la. Essa é uma das grandes mensagens que esse videocast precisa deixar hoje. Até porque tem muitos sites que o paciente já compra o combo, né? Coloca lá, kit anti-calvície. Então, eu já recebo muitos pacientes com a caixinha, não vou citar nomes, mas isso acontece. E o não foi paciente investigado, não tem né? ideia do que ele está tomando. E às vezes são doses altas, né? Então, tem paciente com já dutasterida chegando. Então, a dutasterida é um antiandrógeno também mais potente que a finasterida, que a gente já vai falar. Então, assim, essa questão é muito séria, porque antes de tudo a gente faz essa investigação e uma coisa muito importante também, Conrado, é sobre a fertilidade, porque nossos pacientes que tratam calvície, os homens, eles tomam a finasterida, que é um antiandrógeno, e muitos pacientes, eles questionam se vão continuar férteis ou se vão ter dificuldade de ter filhos. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
como que funciona a finasterida na fertilidade do homem. Eu acho que se a gente pudesse desenhar um roteiro ideal do homem que te procura porque tem uma queixa de cabelo, o roteiro ideal seria o seguinte: você o examina, você solicita a avaliação andrológica básica, então você fez uma avaliação hormonal, e é muito importante que você converse na consulta se ele tem desejo reprodutivo naquele momento, se ele está tentando engravidar, ou se é mais para o futuro. E talvez o segredo seja identificar indivíduos que estão sobre um risco maior para a fertilidade. Então pode ser que ele passe na consulta com você, Juliana, e ele já tem o espermograma alterado. Ou ele passe na consulta com você e tem uma doença urológica, por exemplo, como uma varicocele, que são varizes, não está tratada, e ele tem uma condição de base que coloca a fertilidade dele sob risco. Então, nesse roteiro ideal, ele deveria ser avaliado, uma avaliação básica, a gente vai falar no final. Se ele tiver a avaliação básica andrológica dele perfeita, ele vai iniciar a medicação para o cabelo, e as mais efetivas são essas, antiandrogênicas, finasterida e dutasterida. E, idealmente, ele vai ser acompanhado a cada 6 meses ou 12 meses. O roteiro ideal, então, seria examinar, pedir a avaliação andrológica pré-básica, começar a medicação antiandrogênica se ele não tiver nada, e depois de 6 ou 12 meses, não esquecer só da evolução do cabelo, mas também acompanhar a evolução dos exames andrológicos. Se ele tiver alguma alteração na avaliação andrológica básica, aí eu acho sensato parar, falar, olha, esses hormônios aqui, alguma coisa está fora do eixo, ou o teu espermograma tem alguma coisa fora do eixo. Aí eu tenho um conflito de interesse, porque esse doente vai ser referenciado para o urologista, mas eu acho que você está protegendo. Então isso passa a percepção de cuidado. E eles gostam. Eles falam, nossa, o meu dermato ou a minha dermato pediu esses exames antes de me prescrever tal coisa. Sim. E eles ficam super felizes e eu acho que você aumenta e muito a tua conexão com o paciente. Com certeza. Eu já peguei vários pacientes, né? Só para vocês entenderem. Geralmente, quando o paciente chega, ou ele pode já estar tomando a finasterida, que geralmente eles começam um tratamento porque ouviram em algum lugar, ou eles querem realmente saber o que existe de possibilidade de tratamento. Então, um dos exames que eu peço na minha rotina é o espermograma, né? E esse espermograma, às vezes, eu já peguei vários alterados. Então, se você começa com uma medicação ali, que é antiandrogênica, e o paciente depois, começa a tentar, né, ter filho e tem um problema, a gente tem uma dificuldade de saber de onde que veio aquilo. Então, é um transtorno, parece que não, né? Mas para um casal que tá tentando ter filho, já tem muito estresse envolvido, né? Então, é muita carga emocional. E dentro disso, é uma pergunta que eu recebo de 9,9 pacientes, que é a de 11 em cada 10. famosa pergunta: se eu tomar finasterida, eu vou ficar broxa? Bom, eu acho que a resposta é que a chance de você ficar broxa é muito pequena. Ótimo. Tá. Vamos colocar isso É muito pequena. em tags, Tá? assim. A chance de você ter um efeito sexual relevante pelo remédio é muito baixa. O que a gente não pode esquecer é que hoje a informação está na palma da mão. E ele te pergunta, mas ele também coleta informações no celular. Não é desprezível o efeito nocebo de algumas medicações, tá? Dele achar que a parte sexual dele vai piorar por causa da droga. Então, se você desse um comprimido de farinha chamado dutasterida ou finasterida, ele ia falar, o meu libido caiu. Mas a minha orientação na prática é, a chance de você ter um efeito sexual, ela é pequena. Fique atento com caracteres objetivos, como ereção matinal, a gente chama de tesão de mijo. Então, ter ereção matinal é um caractere objetivo que, em teoria, a tua parte androgênica tá boa. Ok. E não se apegue muito a isso, a se preocupar se o desejo sexual vai cair. Conrado, você vê o desejo sexual cair em alguns pacientes? Sim. Em quais? E a gente não entende o motivo, Juliana. Existem uns pacientes que o bloqueio de DHT, ele é tão exacerbado, para a gente explicar para quem não é médico, esses remédios eles diminuem a transformação de um hormônio em outro. Então a testosterona para de se converter ou diminui de se converter para um outro hormônio que chama de hidrotestosterona. Tem gente que bloqueia tanto, seja com a finasterida ou com a dutasterida, que aí sim você vê pacientes mais sintomáticos com DHT de 2, 4. Então, o paciente pode estar com a testosterona excelente. Fala, olha, doutora Juliana, minha testosterona está 600. Mas alguma coisa aconteceu sexualmente.
mas o que aconteceu, fulano? Ah, olha, no meio da relação eu tô ficando com o pênis menos duro. Eu tô perdendo a sustentação da ereção no meio. Não tô conseguindo gozar, tô gozando com o pênis mole. E aí ele tá sentindo isso objetivamente mesmo. E aí você pergunta, mas a tua relação tá boa? Tá ótimo. A relação, você quer ter filho, né? Tua relação com a tua esposa tá ótima? Tá ótima. Você tá intimidado? Não, eu tô tudo bem. Só que eu senti que minha ereção não tá durando até o fim. Então, objetivamente, ele tá com uma queixa. Então, alguns pacientes fazem um bloqueio tão exacerbado que a gente precisa ficar de olho. É uma sensibilidade maior, né? Isso não tem como saber, é só realmente Hoje, no usando. presente, não. No futuro, talvez a gente entenda Sim. por que esse paciente respondeu tão forte ao bloqueio. Mas, na prática, talvez uma mensagem é, quando você está acompanhando um paciente de cabelo, a cada certo tempo, mede a DHT. Não avalia só se o cabelo tá bom. Porque você vai ver pacientes que bloqueiam muito. E aí, esses pacientes você tem que ficar alerta. Principalmente com dutasterida. Sim, até porque a gente tem também alguns pacientes que falam de quadro de depressão, né? A gente tem uma síndrome pós-finasterida, que tem alguns aspectos também psicológicos. E é difícil porque a gente engloba também essa questão da sensibilidade de cada paciente. Então, por isso que é importante a gente sempre ter esse questionário prévio. E uma outra dúvida, já entrando um pouquinho também agora no assunto que a gente vai começar a discutir muito, que é o câncer de próstata, né? Nesse mês de novembro nós temos Novembro Azul, que é um mês de prevenção super importante para o câncer de próstata. Algumas medicações, principalmente as antiandrogênicas, que a gente usa para tratamento de cabelo, Conrado, isso é uma dúvida minha de consultório, né? A gente geralmente começa a medicação num paciente ainda jovem, com uns 25 anos. E depois esse paciente vai começar a fazer a triagem para o câncer de próstata, você vai falar para mim direitinho qual é a idade ideal. E a gente tem uma preocupação com a dosagem do PSA. Se realmente a gente tem uma alteração nesse PSA, se eu tenho que me preocupar com esse paciente a longo prazo, qual que é a orientação que eu tenho que dar para esse paciente que faz tratamento de cabelo, toma algumas medicações e já chegou no momento de fazer os exames preventivos. Porque às vezes eles esquecem de falar pro médico, né? Ele passa com você, doutor, toma alguma coisa? Não tomo nada. Isso é o mais comum que eu tenho, né? E às vezes o bloqueador, a finasterida e a dutasterida, às vezes ele nem considera isso remédio. Sim. Tá no combo de vitaminas. Exato. Toma umas vitaminas. E ele nem imagina que ele tomou um antiandrogênico. Bom, vamos lá. Então, nesse mês do Novembro Azul, a gente recomenda a avaliação de próstata depois dos 50 anos. Para quem tem um antecedente familiar de primeiro grau, ou, por exemplo, para afrodescendentes, que tem o maior risco de câncer de próstata, começa cedo. 45, às vezes até antes, 40, 45 anos. E, dependendo da dose que ele usa de finasterida ou dutasterida, as alterações de PSA vão ser menos proeminentes. Então, geralmente, quando você usa finasterida e dutasterida para próstata, para reduzir o tamanho da próstata, o PSA a gente considera que pode cair até pela metade. Certo. Quando você usa uma dose de finasterida mais focada no cabelo, a gente vê menos alterações relevantes de PSA. Tá. Mas, Juliana, a avaliação de próstata ela vai envolver também exame de toque, curva do PSA, o que está acontecendo com esse PSA, exames de imagem. Então, não precisa se preocupar tanto com só o PSA isolado. Se ele passar a ter um urologista depois dos 45, 50, eu acho que o dermatologista pode estar em paz. Certo. Eu diria que eu tenho menos preocupações dessas medicações com a próstata e tenho mais preocupações dessas medicações com a saúde fértil e sexual. Você falou uma palavra muito legal que eu acho que a gente não pode deixar passar batido, que é a síndrome de pós-finasterida. Ela é uma síndrome não confirmada. Sim. Você fala, Conrado, existe. Eu vou te falar assim, não sei. Tá? Você despreza? Eu vou te dizer assim, não desprezo. Tá? Eu não posso dizer se ela existe, mas eu também não posso dizer o seguinte, isso é puramente psicológico. O que eu posso te dizer é o seguinte, eu acredito que existe um grupo de homens que tem uma predisposição, talvez uma predisposição a distúrbios depressivos, uma predisposição a já questões sexuais, e esse indivíduo talvez ele está sob um risco maior de você usar um antiandrogênico. Agora, isso é comprovado? Eu vou te dizer, Juliana, não. Tá? É muito relato, mas muito relato misturado, enviesado. Sim. Mas eu vou te dizer o seguinte, talvez daqui 50 anos a gente olhe para trás e fale assim, esse grupo específico de pacientes não deveria usar bloqueador de DHT.
Sim. Hoje a gente não conhece. E tem pacientes que mesmo após a suspensão mantém, né? E tem Mantém os sintomas, eu não me recordo exatamente, mas teve um timing, não foi? Que quando lançaram esse estudo antes, tinha toda uma campanha publicitária e aí acabaram também linkando um pouco com o efeito nocebo da medicação, né? Então acaba, a gente não tem tantos parâmetros, ainda mais sintomas psiquiátricos, né? Que são muito difíceis nocebo, da gente ter. Ele usou e acha que não melhorou. Entendeu? Não é? Existe uma teoria da conspiração, existe processos inúmeros contra a grande marca, a farma produtora da medicação dos Estados Unidos. Pra vocês terem uma ideia, ela reembolsou de multa milhões e milhões de dólares agora recente, em 2018, relacionado à síndrome pós-finasterida. Então, nos Estados Unidos eles são mais judicializados com relação a isso. Agora, se a gente tirar os exageros, os extremos, de você falar assim, isso não existe, é da cabeça do paciente. Eu considero isso um extremo. E isso existe, é comprovado, tem um site, Post-Finasteride Syndrome, tem que tomar cuidado, isso existe. Eu acho que são os extremos. Eu diria que no meio existe um grupo de pacientes, sim, que são mais sensíveis a essas drogas, mas que a gente não conhece ainda. Eu acho que é o mais difícil hoje, porque antes a gente considerava a mulher difícil tratar, né? Porque a mulher é aquela caixinha de surpresas. Então, tem muitas fases, tem a fase produtiva, tem a fase que a mulher tá grávida. Só que hoje eu vejo no dia a dia que o homem também tem as suas particularidades, porque antes era fácil. Você dava finasterida, tchau, volta daqui um ano. Hoje não. Você banalizado. Já tem... Você já tem um paciente que, igual a gente conversou antes, está preocupado com a estética, ele quer se sentir bem, ele tá no auge da vida, né? Ele tá no auge da vida produtiva, quer ter filhos e quer continuar bem, bonito, saudável. Então, o paciente não aceita qualquer coisa, né? Você não consegue mais dar uma receita. Ele topa fazer espermograma, né? Sim, topa, né? Eles pedem, inclusive. Então, ele topa fazer exame de sangue. Perfeito. Eles chegam, realmente, isso é uma coisa fantástica que tá acontecendo. Eles querem realmente fazer essa investigação, que é uma coisa que antes a gente via, nossa, o médico tem o homem tem medo de ir no médico, né? Principalmente o urologista. Isso melhorou. Né? Graças a Deus, porque os homens, eles estão tendo essa consciência, fora esses que realmente começam os tratamentos sem muita orientação. Então, quando chega pra gente, a gente já fica um pouco já enviesado por causa dessa questão. Mas eu tenho uma pergunta pra você, que é muito comum. Paciente no meu consultório. Certo. Já estava fazendo tratamento, fez transplante capilar. Tá. Tinha feito um espermograma prévio, tudo ótimo. Jovem, 35 anos. Fez transplante, maravilha. Passou uns 2 anos, foi fazer o espermograma de novo, que foi querer engravidar. Tô planejando ter filho. Espermograma alterado. E ele em uso de antiandrógeno, né? Que é as medicações que a gente usa pra manutenção dos cabelos. E agora? O que eu faço? Como a gente procede nesses casos? Bom, primeiro eu acho que isso não deve ser tão incomum. Muito comum. Tá? Bom, antes da gente eventualmente colocar todo o peso no antiandrógeno, eu explico que a gente tem que negociar alguns pontos. Primeiro talvez o antiandrógeno naquele momento seja um fator de confusão para mim. Eu, como negociador, vou pedir para cessar. E eu peço para cessar sempre perguntando se num período de tempo existem substitutos que não são tão bons quanto a finasterida e a dutasterida, mas naquele momento vão ter que ser os substitutos. É o que dá para fazer. É o que dá para fazer. Sempre pergunto, olha, fala com a Tadermato, fala com a Juliana se não dá para fazer local, usa minoxidil, enfim. Só que a mensagem mais importante é que a gente não pode colocar tudo nas costas do antiandrogênico. Existem outros remédios que podem ter piorado a função fértil dele. Ele pode ter uma varicocele que não foi tratada e está fazendo espermograma piorar. E você pegou uma fotografia na época que ele transplantou que era boa. Ele transplantou, ficou feliz. Aí 3 anos depois ele voltou, feliz com o cabelo, tomando finasterida, dutasterida, mas o espermograma dele piorou por outros motivos. Então, assim, piorou a fertilidade, acho que você tem que referenciar, tá? Conrado, eu posso parar o antiandrogênico e reavaliar esse paciente depois? Eu acho que se ele estiver tentando engravidar, se você referenciar, você ganha tempo. Mas a mensagem é, não coloque tudo nas costas do antiandrogênico. Certo. Porque existem outros fatores e causas de infertilidade. Piorou o espermograma dele, faça novamente uma avaliação global. Agora, também tem outros casos, né? Que também existem pacientes que têm idade um pouco mais avançada. O paciente já
50 anos. Sim, Já tinha até feito um transplante prévio, tá bom. mais jovem. Já tem família constituída. O primeiro transplante ficou bom, mas queria um pouquinho mais de densidade. Ok, vamos fazer um segundo transplante. Tá bom. E o paciente super bem. Academia, treina, vida saudável. E aí, o que acontece? De repente, depois de uns 4, 5 anos do transplante, do segundo transplante, ele começa a ter uma queixa de diminuição de libido, a vida não tá tão igual era antes, não tô tendo tanta disposição, sentindo mais cansado, dificuldade para treinar. Aí, esse paciente me pergunta, doutora, tem alguma coisa errada? Eu tô tomando as medicações certinhas que a senhora me falou pra manter meu cabelo aqui, porque eu não quero fazer um terceiro transplante. Mas eu não tô me sentindo bem. O que tá acontecendo, né? Eu quero ter uma vida legal com a minha mulher, eu quero estar igual eu estava alguns anos atrás. E aí, esse paciente vai pro uro, e o uro fala assim, olha, a gente vai precisar fazer uma reposição de testosterona. Você tem indicação de fazer reposição de testosterona? Ou seja, ele abriu um quadro de uma suposta andropausa. Sim. Uma suposta andropausa que E tá sintomático. É sintomático e é comum nos homens. Acho que tem homem que nem sabe o que é andropausa, mas depois você vai me explicar. O que a gente pode fazer? Ok, temos que fazer reposição hormonal. Tá. Aí o uro indicou. Sim. E aí, ele acha que ele tá numa sinuca de bico. Aí ele acha... Se ele fizer a reposição hormonal, ele vai perder o segundo transplante. Vai. Bom, vamos lá. Isso a gente tem muita obrigação de desmistificar. Sim. O homem pode entrar nessa fase da vida dele, não são todos que vão entrar. Geralmente com quantos anos Depois você... dos 50. Depois dos 50. Então, esse exemplo que você deu, ele é super válido. Uhum. Depois dos 50 anos, ele começa a ter uma queda mais acelerada dos níveis de testosterona. A gente chamava antes de andropausa, hoje a gente chama de DAEM. Distúrbio androgênico associado ao envelhecimento. E esse indivíduo pode ser um candidato a repor. Uhum. E repor testosterona não é inimigo do segundo transplante dele. Ele pode restaurar os níveis de testosterona para níveis mais adequados para a clínica dele, sem elevar os níveis de dihidrotestosterona. Então, testosterona mais alta pode conviver bem com DHT controlada. Gente, isso eu preciso enquadrar e colocar num quadro. Ele tinha, por exemplo, O que ele tá 300 de fazendo- texto. É. Olha, eu tô sintomático, minha testosterona foi para 300. Ela era antes 500. Em 5 anos ela caiu muito. Mas eu preciso melhorar minha testo. O uro quer repor. Só que a minha dermato está preocupada com o cabelo. Então convive na mesma casa uma testosterona melhor e uma DHT que não suba tanto, convive. Mas os cuidados são, se por exemplo, ele não usava uma dose full de antiandrogênico, ele usava dutasterida, por exemplo, só 2 vezes por semana, não usava finasterida todo dia, enfim, doses off-label que a gente chama. Esse indivíduo você tem que ficar de olho porque essa testo subir vai converter mais. Mas convive. A resposta é, pode entrar na andropausa e fazer reposição sem necessariamente ter uma piora do padrão capilar. Que a gente tem que abrir a mente, né, gente? Porque antes era muito fragmentado, né? Então, assim, não imagina, reposição hormonal, você ia perder todo o cabelo. E hoje a gente convive muito bem nesse cenário, porque as medicações que a gente dá, como o Conrado falou muito bem, elas vão diminuir a conversão da testo em DHT, que é a dihidrotestosterona, que é a que realmente faz essa miniaturização do folículo. Então, quando a gente consegue fazer isso de uma forma correta, com um hormônio específico e eficaz, não é qualquer hormônio, né? Porque são vários tipos de reposição e então são hormônios que são indicados para aquele caso daquele paciente. A gente consegue ter as duas coisas e conviver super bem, o paciente consegue ficar feliz com a esposa e com o cabelo. O que a gente não pode esquecer é repor é diferente de abusar. Certo. Então, existe um paciente meu recente que falou, eu tô com medo de repor porque todo fisiculturista é calvo. Então, calma, tá? Se ele foi um fisiculturista que abusou e que a testosterona não saiu de 300 para 600, mas ela era 2000, você imagina um homem quem vive em níveis suprafisiológicos de testosterona, que a gente chama, a testo 1500, 1800, 2000, ele tem muito mais DHT. Sim. Quem tem muito mais DHT está mais sujeito à aceleração da alopécia. Então, Sim. Você deixou uma mensagem muito clara que é repor é diferente de
estar supra nível fisiológico. Porque se você está suprafisiológico, não tem finasterida e dutasterida que às vezes dê conta. Sim. Porque a DHT vai para níveis tão altos no suprafisiológico que mesmo bloqueando, o nível final ainda é alto. Sim. Então, não compete 600 de testosterona na reposição com 2.000. É uma briga desigual, eu nunca vou... Desigual. Tem muitos pacientes que eu acho que essa mensagem é muito importante, que mentem, né? Como se a gente fosse, né, realmente passar despercebido, que a gente sabe. E, na verdade, o paciente tá só se prejudicando, porque então eu vou falar pra ele, tudo bem, você vai usar testo em níveis suprafisiológicos, então a gente vai programar um transplante a cada 3, 4 anos. Não tem como, né? Então, assim, a gente tem que fazer escolhas na vida. Então, realmente, pra esse tipo de pessoa, é outro cenário, não tem dúvida. Não é o fisiológico. Não é o fisiológico. Mas são casos muito comuns no dia a dia, né? Sim. Esses exemplos que você deu, que o espermograma piorou depois do transplante. Porque ele deixou de ir no seu consultório 2, 3 anos e voltou depois de 3 anos. Ou ele entrou na andropausa pós-transplante. Ou o suprafisiológico, são casos relativamente frequentes na nossa prática. Outra prática, dúvida prática super comum que eu recebo, que o paciente já vem tomando finasterida, e é realmente nessa fase dos 35, 40 anos, que vai realmente querer ter filho, e ele fala assim, olha, doutora, eu já tô tomando finasterida, mas a minha esposa tá tendo dificuldade de engravidar, qual que é a orientação? De suspender a medicação, né, quanto tempo antes da gente realmente liberar o casal para engravidar, e também já colocando outra pergunta, o paciente que a gente indica um espermograma, quais são as orientações que você recomenda? Porque o que aconteceu comigo, Conrado, eu pedi o espermograma e o paciente se queixou pra mim, falou, doutora, eu fui fazer no meu laboratório, o que eu costumo fazer, e foi muito desconfortável, porque o espermograma não é um exame, que é um exame assim, que você vai lá e coleta o sangue, né? Então tem realmente toda essa questão, se isso realmente interfere na avaliação do seu exame, por exemplo, né? Porque é um exame que não adianta você colher errado e colher mal feito. Então, como que você trabalha isso na sua prática diária? Ele é um exame que precisa ser valorizado no sentido de que, desde o preparo, já é importante, não só o resultado. Então, quando você pega um resultado de um espermograma, perguntar o contexto daquela coleta é importante. No dia você coletou bem, você conseguiu relaxar, gozar, foi uma boa coleta? Essa pergunta é muito importante. Então, você pega um resultado alterado, ele fala, nossa, eu estava gripado na noite anterior, a coleta foi péssima, e me mandaram gozar do lado da sala onde faz vacina em criança. Super relaxante. E você está fazendo juízo de um resultado de exame que não tem valor. Tá? Então, como foi feito esse exame é muito importante, porque é antifisiológico gozar num potinho. E os laboratórios no Brasil não têm camisinha tóxica, que é melhor para coletar. Tem que gozar dentro de um potinho estreito. Então, como foi coletado, onde ele coletou, se no dia ele estava relaxado, e o mais importante, quanto tempo de abstinência antes do exame ele tinha. Os laboratórios, eles falam de 3 a 7 dias. Mas isso é muito perigoso. Porque ninguém tenta engravidar de 7 em 7 dias. A gente habitualmente é orientado para tentar engravidar e transar. Dia sim, dia não. Então eu falo, sempre 2 dias, não ficar muito em abstinência, e uma coleta relaxada, boa, onde o volume que você ejaculou foi bom. Primeiro de tudo. Então o exame, o preparo do exame, onde ele fez e a abstinência é muito importante. Segundo, se ele vai tentar engravidar, tá usando o antiandrogênico, e o espermograma é alterado, ou ele quer correr risco zero, ele precisa cessar 3 meses antes dele desejar, ou de quando ele vai começar a tentar engravidar. Que é o tempo de formação dos novos espermatozoides. Perfeito. Por que 3 meses? Porque geralmente a espermatogênese para produzir e ejacular são 87 dias. Então, Conrado, eu estou usando antiandrogênico, agora é outubro, e a gente vai tentar engravidar no meio do ano que vem, tá? Tem um espermograma normal. Estou usando finasterida, meu espermograma é perfeito. E eles perguntam, se eu parar a finasterida, pode ser que meu espermograma, que é bom, melhore mais ainda? Sim, na prática a gente vê isso. Se é no meio do ano que vem, eu falo, olha, então março, abril, você cessa a finasterida, para que você esteja no teu melhor cenário a partir do meio do ano. Quando vocês engravidarem, você volta a finasterida. Tá? Perfeito. Tem que lembrar, a gente falando isso, que a dutasterida bloqueia muito mais do que a finasterida. Então, o resultado final de queda de DHT é muito mais proeminente na duta e não na finasterida.
Isso explica porque alguns dermatos não fazem dose full. Não é todo dia de dutasterida, porque o bloqueio duplo é muito mais potente. Mas na prática eu sempre peço para parar. E você lembrou de uma coisa importante, que é só espermograma ou algum teste a mais? Sim. Se ele passou por um uro, supostamente o uro examinou e também pediu ultrassom e pediu eventualmente outros hormônios. Se ele não passou com um uro e tem um espermograma alterado, aí vale a pena você pensar em outros testes, como a fragmentação de DNA. Tá. O que é a fragmentação, Conrado? É um teste espermático funcional. Ele dá um pouco mais de detalhamento, de qualidade espermática. Então você está indo um pouco mais a fundo na análise de fertilidade. Mas é como se fosse um outro espermograma? Não, na mesma coleta você faz ele uma faz análise. uma nova análise, Perfeito. que é funcional, e que se ela tiver alterado, em teoria, ela aumenta o risco de aborto desse casal. E isso é uma coisa, Juliana, muito legal, porque tem trabalhos já de revistas de impacto interessante, mostrando que pacientes que têm uma alteração espermática por antiandrogênico, quando eles cessam o antiandrogênico, a fragmentação de DNA melhora. É porque, teoricamente, o que a gente na dermato tem de ideia é que o antiandrogênico ele vai diminuir o volume do esperma, mas não vai alterar... Mas pode alterar a qualidade. Pode alterar a qualidade. Você tem uma evidência já robusta de homens que cessam o antiandrogênico e melhora não só quantidade, como qualidade. Por que formou essa ideia na dermato e a ideia é verdadeira? Porque DHT é um grande mediador do volume ejaculado. A vesícula seminal e a próstata são produtoras do líquido. A gente tem o mito de achar que o líquido que a gente ejacula é do testículo. Não. Quem produz o líquido ejaculado, a maior parte é vesícula seminal e próstata. E quem é o combustível para você produzir? A DHT. Então, ficar com DHT baixinha, eles muitas vezes relatam: eu gozo menos volume. Não espirra, não tem jato do ejaculado. E você pode ter menos volume com qualidade excelente. E tudo reversível, né? Então, você pode suspender a medicação. Quase 100% das vezes reversível. Porque tem muitos pacientes também que têm medo de tomar finasterida, além da questão da libido e de ter disfunção Quase erétil. sempre irreversível. Ficar, infértil. A gente fica vendido, às vezes, quando ele não tinha análise pré. Então, ele chega para você, Juliana, já usando, não tinha análise pré, e às vezes você é super especializada numa área, ele quer te ouvir como especialista em cabelo, e ele fala: doutora Juliana, eu não tenho análise de antes. A minha análise hoje não tá legal. E aí você tá vendido porque você não sabe se é uma condição que ele já tinha ou se foi uma piora pelo antiandrogênico. Aí na prática a gente para o antiandrogênico. Tá. E eu aproveito para te perguntar uma coisa. Se você para o antiandrogênico e substitui, por exemplo, por uma aplicação, como vocês chamam isso na prática? MMP? MMP. Você fala assim: então tá bom, vamos parar a finasterida e vou fazer MMP. Uma pergunta, nós urologistas: é tão eficaz quanto tomar via oral? Olha, eu vou te falar o que acontece, a realidade do consultório. Eu tenho casos excelentes de manutenção com aplicação local. Eu tenho muitos pacientes que não querem tomar finasterida e eles fazem a aplicação, que são como se fossem drug delivery, né? Então, na verdade, a gente injeta a medicação diretamente no couro cabeludo, então é 4 milímetros, e a melhora realmente na quantidade, na qualidade do fio de uma maneira global. Então, na prática clínica, eu faço muito isso, porque eu tenho muitos pacientes que têm contraindicação para tomar finasterida, ou que realmente têm um preconceito. A ideia, né? O meu mundo ideal é fazer tudo, né? Fazer finasterida oral, injetável, tudo. Mas, infelizmente, isso não é possível sempre. Então, eu respeito isso muito no paciente. Claro que o problema é que a gente tem que fazer uma manutenção, né? Então, aí você vai ter que colocar aquele paciente em um protocolo de manutenção de aplicação injetável ao longo de um período X de tempo, né? Diferente de quando você faz a medicação em casa e o paciente segue um acompanhamento maior, né? Então, geralmente, eu vejo o paciente cada 6 meses, 1 ano, né? Fazendo a aplicação intradérmica, eu reavalio no máximo a cada 3 meses. Porque muita coisa acontece nesse período. Então, às vezes, é o que você falou no começo. Estilo de vida, tá sedentário, tá estressado. Tem outros fatores, às vezes, que a gente percebe que a medicação ali não tá fazendo tanto efeito igual fazia antes. Então, eu vejo muito questão de idade do paciente. A gente tem muitos pacientes jovens. Até uma outra questão que eu queria colocar para você. Eu tenho muitos pacientes cada vez mais jovens, com 17, 18 anos, já com casos avançados de calvície. E você também falou nessa abertura que tem também aumentado muitos casos de infertilidade e que a
gente tá vendo, acho que uma mudança geral no estilo de vida, em tudo isso. E também, uma vez eu vi uma entrevista sua muito interessante sobre a questão da gente estar sempre no máximo, né? A gente tem que sempre produtividade máxima, desempenho máximo no esporte, na vida. Então, como que você vê isso atualmente, assim, pro homem? Que é sempre, assim, às vezes tem homem que é remédio pra acordar, remédio pra dormir, remédio pra fazer sexo com a esposa, né? Remédio... Então, como que você vê no seu dia a dia isso, afetando de uma maneira geral? Os homens têm ficado mais dependentes desse tipo de medicamento? Eu acho que eu tenho uma natureza super otimista, mas são 3 más notícias. Porque da mesma forma que você está atendendo a alopecia androgênica em homens cada vez mais jovens ou mais frequente, e eu acho que é fruto do estilo de vida global, a saúde hormonal e fértil dos homens vem piorando na nossa cara, tá? Números, talvez o homem de 40 anos atrás, ele ejaculava uma quantidade espermática média muito maior do que hoje, tá? A OMS mostra que talvez na Europa 1 em cada 5 homens já não tem espermograma normal e a fertilidade vem caindo no mundo. Então é meio um filme de terror, porque você tem um homem com cada vez menos testosterona, você tem um homem cada vez menos fértil e na tua área um homem cada vez... E fruto do quê? Do estilo de vida atual. E essa pressure de performance é inimiga do que a gente considera como equilíbrio. Dormir pouco, performar muito, focar, ter libido bom, fazer esporte. Essa pressure de performance, ela tem um custo. Mas o estilo de vida global piorou muito. A gente está muito mais exposto a disruptor endócrino, poluição, alimentação ruim, desregrada. A saúde do homem, nesse sentido, ela não vem bem. Não vem bem. Então, como que você, no seu dia a dia, você faz para lidar com isso? Porque você é um médico, pai, você faz esporte. O que você acha que, assim, de dica prática, que você tem uma vida super corrida, para uma pessoa real, né? Assim, se você fosse para fazer uma escolha em relação a futuro, o que você acha que valeria a pena esse homem se preocupar? Eu acho que lutar o tempo inteiro pelo bom controle do tempo. Excelente. O bom controle do tempo. Fazer escolhas para o que existe de mais importante naquele momento, né? Se o pêndulo correr para muito de um dos lados, você vai sentir, vai sofrer, você vai acabar se pegando, dormindo pouco, comendo mal, correndo, e o equilíbrio está no ideal manejo do tempo. Para ter bom manejo de tempo, precisa saber manejar ou não, precisa saber escolher direito, precisa saber se desapegar de coisas que afetam o teu controle do tempo. Então, essa semana, a Priscila, que trabalha comigo, falou: nossa, olha, a gente tem uma aula para dar num curso, etc. O horário da sua aula ficou para sábado, 6:30 da tarde. E aí, nessa hora, você fala: pô, você quer dar aula? Juliana, você dá uma aula? Dou. Mas aí eu falo: Juliana, é sábado, 6:30 da tarde. Aí você fala: cara, sábado, 6:30 da tarde. Não, tem as minhas prioridades de vida, sábado, 6:30 da tarde. Eu não vou. Sim. E a resposta foi: putz, 6:30 da tarde eu não vou. Faz de manhã. Então, assim, o mundo pressiona muito os homens. Vocês atendem esses homens que vêm sendo pressionados pelo mundo. Uma das consequências talvez seja na tua área, quando ele sofre em cima, no cabelo, no telhado. E eu vejo as consequências nos hormônios, na fertilidade e na sexualidade. A gente falou muito de próstata, a gente falou de testosterona, a gente falou de espermograma. Mas uma das coisas que eu mais ouço no consultório hoje, e que é um dos medos do homem que usa finasterida e dutasterida, é baixa libido. Então, hoje é uma epidemia de baixa libido, de desejo hipoativo, fruto do mundo atual. Os jovens estão com libido baixo. Os adultos de média idade estão com libido baixo. E isso é muito preocupante. E é multifatorial, né? Total. É super difícil. Acho que até Total. também eu vi um vídeo sobre você falando que você delega também uma parte para pessoas, né, para psicólogas e pessoas que mexem também com essa parte, porque como que você vai ter mesmo níveis super normais, a pessoa tá com uma vida relativamente saudável, mas tem essa demanda, né? Então, vou fazer um esporte, eu tenho que tenho que pegar o pódio, né? A pressão atual. Então isso tudo demanda muito, que a gente acha que só a mulher, né, tem aquela questão da mulher é sobrecarregada, mas a gente recebe muitos pacientes também,
assim, com essa demanda, querendo fazer muitas coisas e acabam ficando perdidos. Então, eu acho que essa dica é ótima. Eu tenho uma... Eu tô preocupado com o meu cabelo, mas eu acordo todo dia 3h30 porque abre a bolsa de Singapura. Sim, Cara, você acorda todo dia 3h30? 3h30. Meu chefe acorda às 4 porque abre a bolsa na Ásia e eu preciso saber. E toma um remedinho pra ficar bem ligadão, pra ver se não vai pegar... cuidar do cabelo. Se você não toma sol, você não faz esporte, você acorda às 3h30. Aí eu falei, bom, você acorda às 3h30, você vai dormir 7 da noite. Não, eu durmo às 11. Então, não sei, não tem. Pra tá bem. Não vai fechar essa conta de uma maneira... Talvez essa queda de cabelo que você mais vê na tua prática clínica, em pacientes cada vez mais jovens, seja a ponta do iceberg. A ponta do iceberg que eu tô vendo é a testo mais baixa, é os espermogramas piorando, é o número de espermatozoides ejaculado médio caindo, é a ponta do iceberg urológico. O endócrino vê outra ponta de iceberg, o psiquiatra vê outra. Se você juntar tudo, talvez você tá vendo o homem moderno. E eu acho que também, já engaixando um gancho, que é uma pergunta que eu queria fazer, que tem muitos pacientes procurando para congelamento de esperma. Sim. Porque é uma coisa que o homem tá vivendo isso hoje, mas ele já tá pensando lá. Ele fala, para mim, eu imagino assim, eu tenho muita coisa para resolver agora, mas eu quero ter filho lá na frente. E é uma coisa que a gente não escutava tanto, né? mulher congelar óvulos. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acho que essa compra de opção vai crescer. Uhum. Porque, na verdade, nada mais do que uma compra de opção. Sim. Ele está comprando a opção de ter um sêmen congelado melhor daquele período. Então ele fala, Juliana, eu vou usar esse remédio pro cabelo. Vou fazer transplante. Eu vou fazer transplante, eu vou correr, eu vou continuar seguindo a minha vida maluca que eu tô, mas eu quero congelar um sêmen bom agora. Uhum. Então, é uma tendência a preservação da fertilidade masculina. Não dá pra gente indicar de rotina. Tá. Você tem que preservar a tua fertilidade porque eu vou te dar finasterida e dutasterida. Não dá para indicar de rotina, mas acho que é uma tendência para o futuro o campo da preservação da fertilidade masculina. Cresceu muito a feminina, a mulher vem tendo filho mais velha, ela vem galgando e conquistando numa faixa etária que ela tem o relógio biológico que também existe para o homem, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E fala-se muito da preservação da fertilidade masculina, mas ainda pouco da do homem. Mas é um campo que vai crescer. E existe o melhor momento, se você fosse indicar, olha, eu tô no... Que momento que seria o melhor pro paciente já se tentar condicionar para isso? Porque você também precisa de um preparo, né? Porque, querendo ou não, você precisa se preparar para ter um esperma saudável, bom, de qualidade. A gente imagina que antes dos 40... Tá. Talvez o relógio biológico do homem seja um pouco mais para frente. O da mulher, a gente fala que a reserva ovariana cai muito depois dos 36, 38. O homem, eu diria que piora a qualidade espermática depois dos 45. Tá. E mais claramente depois dos 50. Mas se ele conseguir preservar a fertilidade antes dos 40, eu acho que ele está bem confortável. A mulher não. A mulher, se ela for congelar óvulo com 40, talvez ela já esteja congelando o óvulo tarde. Mas preservar a fertilidade do homem, eu diria que o cutoff seria antes dos 40 anos. E o relógio biológico do homem também existe. Então a saúde hormonal e fértil do homem também vai cair depois dos 50 anos. Tá? Até porque nessa fase também o homem já tá naquele turn de, né, vida mais atribulada, né? Sim, que também tá tá no auge da vida. O auge dos dois. O auge dos dois. Muitas vezes o auge dos dois. E nesse auge ele tá preocupado cada vez mais com mais coisas. Talvez fruto das mídias sociais, onde ele está exposto ali a muito trigger de desejo. Então, ele tem preocupações urológicas quando ele vai na dermato e ele tem preocupações dermatológicas quando ele vai no uro. Então, você fala, você vai repor testosterona porque você precisa, mas não vai ferrar meu cabelo, né? Ou, doutora Juliana, o transplante ficou maravilhoso, mas essa dutasterida não vai causar uma má formação do meu bebê, né? Ou essa dutasterida não vai me fazer... Criar problemas com a minha esposa. Então, um dos frutos da informação na palma da mão é a maior conectividade. Então, ele vai na dermato, mas ele está ligado na parte urológica. Ele vem no uro, mas ele está ligado na parte do cabelo, que é um fruto da conectividade. Também está ligado nos podcasts de treino, no suplementação. Tudo. É o mundo de nós... grandes conhecedores de tudo. Superficialmente. E ao mesmo tempo, conhecedores de nada. Então, ele quer ouvir você, Juliana, que vê isso o dia inteiro. Ele fala, não, deixa eu ouvir a Juliana, porque isso é a vida dela. Então, não adianta só ter informação. Deixa eu ouvir o Conrado para saber se realmente
eu vou tentar engravidar se 3 meses tá bom. Porque é muita informação, mas no fundo talvez pouco conhecimento. Na verdade, a gente deu tudo mastigadinho para vocês, as informações mais importantes que a gente tem no dia a dia prático, né, Conrado? Tanto o Sim. meu quanto o seu, Sim. porque são casos reais que a gente recebe todo dia no consultório e são dúvidas que a gente sabe que é um questionamento que muitos pacientes têm e que não sabem de onde ter essa informação, porque fica tudo muito desconexo. Então, às vezes, a gente até consegue caçar algumas informações, mas justamente por isso que eu trouxe o Conrado aqui, porque ele é especialista nisso, ele é andrologista, ele está acostumado a lidar com isso, o dia a dia dele é isso. Inclusive, trabalha também com reprodução humana, então não tinha especialidade melhor. Ele vai ser a minha Alexa, eu vou gravar e vou deixar lá no consultório. No videocast, Conrado, responda. Então, é isso. Existe uma briga entre o que a gente chama, agora mais focado para os médicos, do que é evidência, guideline e o que é a prática. Teve um ponto e um contraponto muito legal. Virou, por coincidência, por um momento, assim, não estava programado, mas acabou no final virando um ponto e contraponto. Agora, no último encontro da Sociedade Brasileira de Dermato, de cabelos, no final, eu dei minha opinião sobre se pede exames para o homem antes de bloqueador androgênico. E um dermato super respeitado da Paulista falou, olha, a nossa rotina na nossa instituição é não pedir nada de exames para o homem pré. E na instituição que eu frequento é pedir. Então existe uma diferença entre o que é evidência. Olha, pedir espermograma para todo mundo que usa finasterida e dutasterida, talvez na prática você vai pedir para muita gente e vai mudar a vida de poucos. Mas na prática do consultório, a gente percebe que é diferente. Porque se ele vem te perguntar, olha, você tem certeza que não vai fazer nada para minha fertilidade? Você tem certeza que se eu ficar com a DHT muito baixa, nada vai acontecer? A gente acaba, muitas vezes, tendo que pedir e tendo que fazer algo, diria, mais personalizado e extrapola um pouco a evidência. Não é unânime todo dermato ter que pedir hormônio e espermograma. Mas passa a ideia para o paciente de que é uma dermatologista mais cuidadosa. Sim, é porque, na verdade, a gente sente que isso é uma dúvida do paciente. Então, a gente tem... É o dia a dia diferente, né? Eu faço cabelo, então eu tô acostumada com isso o dia inteiro, todos os dias da semana. Então, eu já sei que o paciente vai ter esse questionamento lá na frente, né? Então, pra gente... E, doutora, você vai me dar um remédio que mexe nos meus hormônios. Sim. Né? E ele vai no Wikipedia. O que faz DHT? Não, e a gente casa com o paciente, né? Todos os meus pacientes são pacientes de anos. Então, depois esse paciente transplantou, depois ele vai casar, vai ter filhos. E aí, doutora Juliana, lembra lá quando a gente começou a tomar o remédio? Então... Mas para não ser alarmista, eu acho que sim. Tem pacientes, no geral, a grande maioria vai se dar bem com bloqueador androgênico. A gente tem a obrigação de identificar aqueles de risco. Aquele já infértil, aquele que já tem uma tendência depressiva ou de desejo hipoativo, aquele que já tem uma disfunção erétil. Esses a gente tem que ter cuidado. Na prática, são drogas seguras. Eu não acredito na teoria da conspiração. Talvez difícil questionar o 1% de efeito colateral da bula. Talvez eu acho que isso seja um pouquinho maior. Mas se você cuidar, avaliar bem antes de indicar, avaliar como fica a saúde hormonal e fértil dele durante. Se você estiver aberta ou aberto a olhar a parte andrológica dele, ele já vai estar sempre ligado a você, ele vai confiar em você. Se você tiver uma alteração, você vai referenciar para quem você confia e ele vai gostar, ele vai se sentir cuidado. Então, o resumo talvez são drogas seguras, mas são drogas que exigem uma mínima cautela. Não dá para estar no pool de remédio para o cabelo um Avodart, um bloqueador androgênico de DHT, e você nem entrar nesse assunto. Sim. Precisa falar sobre isso. Precisamos falar e esclarecer. E eu acho que ficou muito esclarecido. Acho que hoje foi um dia muito importante e aproveitamos novamente o Novembro Azul para destacar que a saúde do homem é muito importante. Estamos aqui com o Dr. Conrado Alvarenga, que tirou muitas dúvidas sobre vários assuntos muito recorrentes no dia a dia, principalmente na saúde do homem e também no paciente que faz tratamento capilar. Conrado, queria agradecer imensamente sua presença. E queria que você deixasse uma mensagem final, assim, eu já te perguntei isso, né? Mas eu sei que você é um homem multitask.
Mas eu acho que, assim, o que você espera para os próximos 10 anos, assim, em relação à saúde do homem? Como que o homem vai evoluir? E a gente sabe que a medicina, graças a Deus, está evoluindo muito, né? Então, eu acho que o que você acha, como você falou que é uma pessoa com esperança, o que você acha que está por vir aí de legal? Vamos fazer uma mensagem esperançosa nesses tempos tão difíceis. Eu acho que, vamos lá, vai. Frente às informações que a gente conversou hoje, piora hormonal, piora da fertilidade, piora do estresse, etc., eu acho que talvez a gente vai encontrar um ponto mais equilibrado de pressão e administração das nossas escolhas para o futuro, tá? Talvez a gente vá em direção mais ao que a gente chama de slow para tudo, tá? E se a gente for em direção ao slow para tudo, rotina, trabalho, comida, relações, eu acho que a gente vai ter hormônios mais felizes, fertilidade mais feliz e cabelo mais feliz, tá? Com certeza. Hoje, essa aceleração, ela não é amiga do cabelo, ela não é amiga dos hormônios e ela não é amiga da fertilidade. Então, se eu pudesse desejar alguma coisa para daqui a 10 anos, talvez uma desaceleração e um autocuidado, um autofoco melhor. Essa eu acho que é uma mensagem esperançosa. Dermato e andrologia estão muito conectadas. E ainda mais dermato focado em cabelo. Tá? Dermato focado em cabelo se apoia em medicações que são muito eficazes para vocês. Muito eficazes. Muda a vida daquele indivíduo. Muda a estética, muda a autoestima, preserva o transplante. Mas tem muita ligação com a minha área. Porque esses hormônios são muito importantes para nós urologistas também. Então, obrigado. Foi muito legal, Pato. Que bom. Eu que agradeço. E é isso aí. Grande beijo. Até a próxima.